O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, pessoal de casa! Eu sou Carol Levi, uma mulher branca pernambucana, mãe de Bento e de Olívia. Eu sou cantora, locutora, contadora de histórias, especialista em literatura e apaixonada por espalhar arte e assuntos importantes pelo nosso Brasilzão afora. Este é o podcast Deixa que eu conto e por aqui você vai encontrar um monte de coisas bacanas para brincar, imaginar e aprender. E claro, tudo isso se divertindo bem muito. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, o Deixa que eu conto é um programa cheio de histórias, brincadeiras, curiosidades e mais um monte de surpresas legais para as crianças de 0 a 100 anos. Ah, é? Porque todos nós temos uma criança vivinha da Silva dentro da gente, até os adultos. E essa é uma excelente oportunidade para acordar essa criança e brincar. Combinado? O Deixa que eu conto Vozes da Natureza, cuidando do planeta, é uma realização Entre no Clima Unicef em parceria estratégica com a Neoenergia, por meio do Programa de Eficiência Energética. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify. É só procurar Deixa que eu conto. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueeuconto@unicef.org ou pelo site www.deixaqueeuconto.org.br. E agora chegou a hora da história. E para quem já conhece o Deixa que eu conto há um tempo, lembra do meu saco mágico, não é? Pois é, eu tenho um saco que não é um saco qualquer, porque ele é mágico. Dentro dele tem um monte de histórias, mas elas só acontecem se você aí do outro lado me ajudar. Eu vou contar até 3 e quando eu disser já, nós vamos juntos chamar História! E aí o saco mágico vai escutar se o seu pedido for realmente verdadeiro, né? Aí ele vai contar a história pra mim e eu conto para você. Combinado? Combinado. Na hora da história. Então vamos. 1, 2, 3 e já! História! Mais uma. História! Deixa eu ver se funcionou. É que eu tenho que colocar o ouvido aqui um pouco. Pera um pouco. Olha! Deu certo. A história é A Lenda do Berço das Águas. há muito tempo atrás, lá no coração do cerrado, bem no lugarzinho onde as árvores do pequizeiro, aqui dá o fruto pequi, onde as serras de pedra se encontram, vivia um povo tranquilo e feliz. Eles passavam os seus dias muito bem entre aquelas terras e rios. No cerrado, eles sabiam que a água não aparecia assim tão fácil. Isso porque a terra era seca, seca, seca. O sol queimava forte, forte, forte. E as chuvas... essas eram raras, viu? Eles sempre pensavam ansiosos. Quando será que cairá uma aguinha do céu por aqui? Ai, ai,
e viviam aguardando a chuva. Havia também um segredo muito especial no cerrado, e ele ficava escondido debaixo da terra. Lá nas profundezas da terra, onde ninguém podia enxergar, o cerrado guardava água, muita água. O cerrado era o berço das águas. Nesse tempo, ocorrido há centenas de anos atrás, já diziam que as águas de lá não eram comuns, pois elas vinham de lugares misteriosos, invisíveis aos olhos, mas que todo mundo podia sentir em suas vidas. Todos os moradores comentavam que as águas que nasciam daquelas pedras e daqueles morros eram alimentadas por um espírito muito, muito antigo que morava no coração da terra. Esse espírito antigo tinha um nome: Tupanha. Era uma deusa, a deusa das águas e da fertilidade. Tupanha era muito sábia, entendia sobre a vida e sobre o mundo, e também era muito bondosa. Ela tinha os cabelos de cipós e os seus olhos, era só olhar para eles para enxergar toda a cor dos rios que corriam sob a terra refletida. Tupanha amava o cerrado como uma mãe ama seu filho, e foi ela, com sua bondade e sabedoria, que ensinou o povo a respeitar a terra e as águas. Mas Tupanha tinha um desafio: cuidar e manter o cerrado saudável, vivo, inteiro. Para conseguir mantê-lo vivo e fértil, fazendo brotar as maravilhas daquele lugar e continuar a nascer tudo muito fresco e vivo sempre, crescendo, ela precisava garantir que todas aquelas riquezas da natureza fossem divididas de forma justa. As águas tinham que ser distribuídas igualmente, de modo que todas as plantas, animais e todas as pessoas recebessem a quantidade de água que precisavam. Mas vejam só, como toda boa história, Tupanha passou a enfrentar um problema: os homens. Isso porque uma parte dos homens do cerrado estavam ficando esquecidos, sabe? Eles começaram a trabalhar, a ganhar o dinheiro justo pelo trabalho que faziam, mas começaram a gostar mais do dinheiro do que da natureza. Ou seja, passaram a esquecer do mais importante de tudo, que é a nossa casa, o nosso planeta, a Terra, a natureza. Esse passou a ser o grande desafio da deusa Tupanha, porque justo por ser uma deusa, ela tinha muita sabedoria e entendia que para as coisas acontecerem da forma certa, não somente ela, mas todo mundo precisava fazer a sua parte. E aqueles homens, aqueles que esqueceram que a natureza vale mais do que qualquer dinheiro e que só sendo dividida de forma justa é que faz o nosso planeta funcionar do jeito certo. Aqueles homens deixaram de fazer a parte deles. Começaram a querer mais terra só para eles, mais água só para eles e mais dinheiro também. E, esquecidos assim, eles só conseguiam pensar no dinheiro que estavam ganhando, enquanto esqueciam os preciosos ensinamentos de Tupanha. Eles queriam mais riqueza, mais dinheiro, mais poder e começaram a inventar maneiras de desviar mais águas para as suas terras, criando grandes fazendas, plantando soja e milho onde antes o cerrado era completamente livre. Assim, a divisão justa daquelas águas para as plantas, para os animais e para os outros seres humanos deixou de ser justa, né? Porque estavam chegando em maior quantidade só para aqueles poucos homens esquecidos. Foi assim que o tempo foi passando e as águas que nasciam das pedras e morros começaram a secar. As árvores começaram a ficar sem suas folhas até as perderem por completo e a terra ficou cada vez mais seca, seca e seca.
As pessoas que saíam para caçar animais apenas para sua sobrevivência já não os encontravam mais, e os rios, que antes eram cheios de água, abundantes, caudalosos, tornaram-se fininhos, magros, eram meros rastros de água. Os moradores das aldeias começaram a sofrer. As pessoas estavam cada vez mais famintas e com muita sede. Foi então que os anciãos da aldeia, aquelas pessoas mais velhas que viram como tudo acontecia de forma harmoniosa antes, decidiram reunir todo mundo para dar um conselho. Aí foi conversa para lá, ideia para cá, silêncio, mais conversa, até que eles decidiram que deveriam buscar a ajuda de Tupanha. Eles seguiram até as colinas mais altas do cerrado. Ali, as árvores ainda eram muito mais frondosas e a vegetação ainda estava preservada, pois os homens não tinham invadido aquela área e, claro, Tupanha também estava por perto. Eles formaram um grande círculo e, no meio deles, presentearam a deusa Tupanha com flores do cerrado, sementes, frutos e canções que os faziam lembrar os ventos que passeavam por ali, cortando as chapadas. Foram muitas as oferendas para a deusa, até chegar o momento em que o último som de flauta se perdeu no ar e Tupanha apareceu, saindo das águas subterrâneas. A sua presença deslumbrante iluminou a noite e a sua voz, suave como o carinho dos rios, falou: vocês esqueceram o mais importante, a essência do cerrado. A água é como um sangue para a terra. Sem água, a terra adoece, tudo morre. Mas venho dizer que ainda há tempo para recuperar o equilíbrio desse lugar. O cerrado é o berço das águas. Cuidem dele como cuidam de um filho. A água só flui, se espalhando por todo o planeta, quando a terra é respeitada. Ao terminar de falar, Tupanha mergulhou nas águas profundas do cerrado e o povo ficou em silêncio, pensando em tudo o que haviam escutado da deusa. Depois daquele dia, todos os homens plantaram mais árvores próprias para a região, salvaram as matas ciliares dos rios, aquelas plantas e árvores que nascem à margem deles, que têm a missão de protegê-los, e também voltaram a respeitar todos os ciclos da terra e da água. Com o passar do tempo, próprio da natureza, as nascentes começaram a brotar novamente, os rios voltaram a correr e o cerrado renasceu. As águas antes escassas se tornaram abundantes, pois a harmonia entre o homem, a terra e a água foi reconquistada. Vem cá, chegou a hora com Eusébio e Aurora. O que é um bioma? Aurora, que história emocionante. Não é? E ela falou das águas do cerrado, né? É, exatamente. Sabia que hoje lá na escola eu escutei uma menina do 6º ano falando que o cerrado é um bioma? Ai, que coincidência legal! Então explica o que é o bioma pro pessoal de casa. Ah, tá bom. Ó, eu esqueci. Tudo bem. Eu já aprendi sobre isso. Acho que posso ajudar. Oba, então fala. Bioma é tipo um lugar na natureza que tem a terra, os bichos e as plantas muito parecidas, sabe? Sei. Os lugares que têm os mesmos tipos de bichos, plantas, a água e a terra com características semelhantes fazem parte de um bioma, entendeu? Bioma, mais ou menos. Vamos pensar no cerrado, certo? Boa. É verdade que lá tem muita água? É verdade verdadeira. O cerrado é realmente conhecido como o berço das águas do Brasil. As águas brotam lá e se espalham pelo país inteiro. O cerrado é um bioma. Interessante. O bioma do cerrado fica lá em Brasília, não é aqui no Nordeste, não. Não? Lá, as árvores têm o tronco grosso e torto
tortuoso, tortinho, sabe? Torto. Isso porque lá tem apenas 2 estações, a seca e a chuvosa. Ah, mas aqui no Nordeste também é assim. É verdade. Também somos parte do Cerrado, é? Não é isso. Não? Não. É verdade que aqui só chove e para de chover. Aham. Chove e para de chover. Mas tem outras coisas no Cerrado que não tem aqui, como os rios que nascem por lá e mandam água para muitas bacias hidrográficas. Então quer dizer que aqui no Nordeste não tem bioma? Não, Zebinho, não é isso não. Aqui não tem o bioma cerrado. Porque as plantas, o solo, as árvores e os animais que tem lá não tem aqui. Ah, tá bom. Mas um bioma muito conhecido no Nordeste é a Caatinga. Esse é conhecido mesmo, eu já ouvi falar. Aff, Maria, mas todo mundo que mora na Caatinga é fedorento, é? Ai, não, Eusébio! Não, é só o nome. Pessoal de casa, é que aqui no Nordeste a gente chama mau cheiro de Caatinga. Mas Caatinga com apenas um A. A palavra Caatinga, quando se trata do bioma, é escrita com 2 As, entenderam? Ah, Caatinga. Exatamente, Caatinga. Entendi agora, entendi. Mas tem uma coisa muito importante que a gente escutou nessa história, você lembra? Qual delas? A parte que diz que todo mundo tem que respeitar a terra para a água continuar nascendo forte e se espalhando por todos os lugares, sendo dividida de forma justa para todas as plantas, animais, regiões e pessoas. Pura verdade, lembrei. Isso é bonito e é fundamental, né, Aurora? É. Sabia que a maioria das chuvas fortes e da falta de água acontecem por causa de coisas ruins que os seres humanos estão fazendo no planeta? O que eu tô fazendo agora, Aurora? Não, Zebinho, eu não me referi a você, mas olha só. Existem coisas importantes que todo mundo tem que saber e fazer para cuidar melhor do planeta. Ah, é? O quê? A primeira coisa é que a água não é infinita, não. Ou seja, a gente precisa cuidar do planeta para que ela continue nascendo, se espalhando, chovendo e voltando para a Terra para começar tudo de novo. E isso não acontece? Sim, mas tem acontecido em menor quantidade por conta de ações dos seres humanos, sabe? O homem está cortando as árvores, queimando as florestas e gastando muita água nas fábricas para fazer roupa, pote, plástico, computador e tudo mais. É mesmo, já me falaram disso na escola. Outra coisa, tem muita gente morando na cidade e tem muita gente tapando a terra com estradas e cimento. Como a água vai voltar para a terra com o cimento tapando tudo? É mesmo. E o que a gente pode fazer? E espalhar tudo isso que a gente aprendeu para mais pessoas saberem. É a primeira coisa. Boa. E o que mais? Colocar na cabeça que a gente tem que fazer isso juntos, pensando em formas de comprar menos coisas, porque essas coisas precisam de água para serem feitas. Então que tal a gente consertar as coisas? Boa. Como um liquidificador quebrado, por exemplo, ao invés de jogar fora. Boa, Aurora, boa. O que mais a gente pode fazer? A gente pode colocar baldes ao ar livre para juntar água da chuva e aguar as plantas com a água que ficou acumulada. Fechar o chuveiro... Não, chá não, Zebinho! Senão vai estragar muita água. Ah, tá bom. Fechar o chuveiro quando estiver passando shampoo, sabonete. Reaproveitar os potes e caixas de papelão para guardar coisas. Fazer experiências. Vai fazer experiências. Eu gosto muito. Brinquedos. Sim. Invenções. E sempre ficar de olho em aprender mais e mais. Para o nosso planeta voltar a se equilibrar, fazendo nascer mais água. Vamos embora, Aurora. Olha, vamos. Que tal a gente fazer uma faxina para descobrir o que podemos doar e o que podemos reaproveitar? Uau! Ótima ideia! Faxina ativada! Ativar? Façam o mesmo por aí, pessoal! Vamos fazer a nossa parte para salvar o nosso planeta! Vamos! Dicas da Dona Tarta. A Dona Tarta é uma tartaruga de 160 anos. Você sabia que algumas tartarugas vivem até 200 anos? Pois é. A tartaruga do nosso podcast habita o planeta há 160 anos e, por isso mesmo, ela já viu muitas mudanças importantes acontecerem por aqui. Dona Tarta está preocupada com os estragos que os seres humanos andam fazendo no planeta. Por isso,
Ela resolveu dar dicas importantes para todo mundo e juntos ajudarmos a preservar o nosso planeta Terra. Olá, queridos ouvintes do Deixa que eu conto. Aqui quem fala é a Dona Tarta. Eu sou uma tartaruga marinha, uma senhora de 160 anos. São muitos anos, não é? Hoje eu vim aqui para falar da água. A água é essencial para a gente viver, sabia? Não somente os animais dos mares e dos rios. Mas você sabe, você humano, você também. E claro, as plantas, a terra e até o céu. Todos dependem de água. Só de pensar nela já me sinto fresquinha. Existe uma coisa muito importante que todo mundo deveria saber e nunca esquecer. Você sabia que a água do nosso planeta não é infinita? Ela parece que não acaba nunca, mas não é bem assim não. Eu sei, a gente vê um marzão enorme, as águas brotando das cachoeiras, dos rios e tem a impressão de que aquela água toda não tem fim. Mas eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Os seres humanos têm que fazer a parte dele, assim como na história da deusa Tupã. Alguns homens andam esquecidos, como aqueles da história, sabe? Se eles continuarem fabricando coisas, comprando sem parar, jogando lixo nos rios, o gasto da nossa água ficará cada vez mais gigantesco, porque essas ações gastam muita água, sabe? Vou dar um exemplo para você entender. Para fabricar uma garrafinha de água mineral, as fábricas também utilizam água, sabe? E para fazer uma simples garrafinha daquelas azulzinhas que dá para colocar nos bolsos das mochilas dos humanos, é preciso gastar 3 jarras de água. Cada uma com 1 litro é muita água, sabe? Por isso, o melhor a ser feito é que cada humano carregue a sua garrafinha de água, tudo bem? Quando o humano beber toda a garrafinha, é só encher de novo, combinado? Outra coisa importante que eu disse antes, a água é fundamental para a fauna, que são os animais como eu. Para a flora, que são todas as plantas, as flores e as árvores, e para a sua vida e a de todos os humanos do planeta. Não dá para ninguém viver sem água. Por isso, vamos cuidar muito bem dela. Com os cuidados certos, feitos por todos, a água continuará brotando nos rios, nos mares, na chuva, nas geleiras. As geleiras, elas são muito importantes para manter a temperatura do planeta gostosinha, sem enchentes e sem secas. Eu já disse, sou uma tartaruga e eu amo nadar no mar, sabe? Todo mundo me chama de lenta, mas sabia que quando eu estou no mar eu fico tão rápida que pareço um avião, uma lebre, um pinguim veloz. Eu sou uma excelente nadadora, mas preciso confessar algo que me deixa triste. Eu tenho nadado mais devagar, com muita cautela, não porque eu não consiga nadar rápido.
É que outro dia eu perdi uma grande amiga, a tartaruga marinha Gertrudes. Ela estava dançando e nadando em velocidade e, lamentavelmente, não viu um fio de nylon jogado no mar por um humano. Ele estava preso entre as pedras e aquilo foi fatal. Ela machucou o pescoço, não resistiu aos ferimentos e partiu. Por isso eu vou repetir. É proibido jogar coisas nas nossas águas. Papel de balinhas, de picolé, copos, tampas, fios de pescaria, nada disso deve estar nos mares e rios. Cobrem dos adultos, tá bem? Imagina se você entrasse numa piscina de água toda suja. Um horror! Nós, animais, não gostamos, não, então ninguém pode jogar nada, nadinha na areia da praia e no mar, hein? Esses lixos são super perigosos para nós. Eu já sou idosa. Já vi muita coisa nessa vida, já. Com muita esperteza e atenção, eu consegui chegar até aqui. E há muitos anos atrás não era assim. Os seres humanos eram menos esquecidos. Por isso é muito importante explicar que a maioria dos seres marinhos confundem um lixo que as pessoas jogam nos mares e rios com alimento, com as algas do mar. Daí eles vão lá e comem, se engasgam e morrem. Sabia que nós, os animais, além de sermos fofos, ajudamos a manter toda a água circulando pelo planeta de um jeito saudável? Pois é. Sabe o que vocês têm que fazer antes de tomarem banho de rio ou de mar? Levar um saquinho de casa e jogar tudo o que consumir dentro dele. E quando forem embora, joguem cada lixinho no pote certo. Se for plástico, joguem no lixo reciclável, ok? Já aprendi que a cor desse lixo é vermelha. A gente agradece. E não esqueçam, comprem menos, reutilizem mais e não joguem lixos nos rios e mares. A natureza agradece. Chegamos ao fim desse episódio do podcast Deixa que eu conto. E não esquece, estamos no site e nas redes sociais do Unicef, no Spotify, nas rádios e no WhatsApp, com vários episódios para você. Eu sou Carol Levi e esses episódios do Deixa que eu conto, Vozes da Natureza, Cuidando do Planeta, é uma realização Entre no Clima Unicef em parceria estratégica com a Neoenergia, por meio do Programa de Eficiência Energética. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify é só procurar Deixa que eu conto. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueeuconto@unicef.org ou pelo site www.deixaqueeuconto.org.br. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Te espero no próximo encontro aqui no Deixa que eu conto, tá? Até já! Tchau! O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.